Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nessa sexta-feira, para repercutir aqui com vocês situações muito importantes que aconteceram ontem no Brasil, bem como algumas situações muito positivas e muito bacanas que sempre vão merecer a nossa atenção aqui no nosso portal. Bem como algumas situações que não foram positivas e nem bacanas, que vão merecer também o nosso olhar crítico no nosso encontro de hoje. Sobre as coisas importantes, nós tivemos como destaque ontem a entrevista que o presidente da República concedeu ao jornalista Reinaldo Azevedo. Foi muito assistida e está sendo reverberada também por muitos canais. O conteúdo a gente não precisa nem dizer muita coisa, né? Eu vou analisar aqui alguns aspectos com vocês, mas o aspecto mais positivo e mais bacana foi a satisfação que eu tive em ver vários canais aqui na internet reproduzirem, comentarem, debaterem o conteúdo dos temas principais que estão sendo colocados hoje em debate aqui no Brasil. A questão da economia, da Petrobras, da política de preços, Banco Central. Olha, está sendo muito bacana. Em especial, eu queria destacar aqui o Thiago dos Reis, meu amigo do Plantão Brasil, que está fazendo um trabalho espetacular. Ele traduz para as pessoas de uma maneira geral, público jovem especificamente, muitas situações da vida política aqui no nosso país, e isso não é pouca coisa. O Eduardo Moreira, que criou seu canal e vai ser uma grande potência de comunicação aqui no nosso país. Nós temos o Rony Telles. Eu vou ser muito injusto aqui se eu não falar o nome de todos, né? Então vou parar por aqui. Eu vi um debate ontem também no DCM, enfim. Mas quem eu não citei aqui, sinta-se abraçado, porque todos nós aqui estamos numa grande jornada de enfrentamento a essa informação pasteurizada, né, monocórdica, que sempre intoxicou a população do nosso país. Hoje nós já podemos fazer uma grande diferença, porque o que nós debatemos aqui estão chegando, né, os nossos papos aqui, a muitas pessoas. Nós estamos tocando mentes e corações. Então, eu queria fazer esse registro, mas agora é hora da gente entrar aqui nos nossos temas objetivos. Se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever aqui. Você aqui é muito bem-vindo, venha participar das nossas discussões, se inscreva também nos canais progressistas que têm levado informação para você, para todos nós, enfim. Não esqueça nunca de dar o seu joinha, de mandar os seus comentários, em especial aqui no nosso portal. Convido você a participar dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia, e também a se inscrever no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você fortalecer esse tipo de atividade que a gente faz aqui, tá bom? Então vamos aqui aos temas. Gente, em primeiro lugar, ontem à tardinha, né, no final da tarde, não se falava em outra coisa do que, além do que estava sendo dito, né, na entrevista que o presidente Lula concedeu ao Reinaldo Azevedo. Eu fiz aqui uma pequena resenha. Tem muita gente abordando vários aspectos dessa entrevista que o presidente Lula concedeu. Mas eu queria chamar a atenção aqui de uma questão de fundo, né? Antes da gente entrar no mérito das perguntas, no que foi discutido ali. O Reinaldo Azevedo até em vários pontos, antes da entrevista ir ao ar, né? Porque foi gravada de manhã cedo, ontem em Brasília, ele salientou, olha, eu fiz a minha entrevista com o meu perfil, com a forma que eu enxergo as coisas, enfim. Se você não gostou, enfim, que você faça a sua entrevista também, né? Quando ele diz isso, não é nenhuma arrogância, nenhuma petulância, não. Em qualquer ambiente, as pessoas que vão dialogar, elas vão levar para a conversa a bagagem de vida que eles têm, a visão de mundo que eles possuem. Se o Lula estivesse concedendo entrevistas aqui a um grupo de religiosos, ou um religioso especificamente, todas as perguntas iriam carregadas da visão de mundo que esse religioso teria. Ou um grupo de empresários, ou um grupo de banqueiros, enfim. As perguntas estariam sempre girando para obter algum tipo de resposta que fizesse algum tipo de eco, né, na expectativa desses grupos todos. Vamos lembrar que o Reinaldo Azevedo é um jornalista conservador, ele se autoproclama liberal. Liberal no Brasil é sempre uma pessoa que está no campo da direita, né? Você dizer assim, eu sou liberal de centro, não vale muito, né? Então defende a livre iniciativa, a intervenção mínima do Estado, enfim. Uma série de visões que se coadunam com o veículo de comunicação que ele presta o serviço dele. Então as perguntas de Reinaldo Azevedo, elas nunca iriam questionar o modelo econômico do nosso país mais a fundo, as injustiças sociais, as formas de resolver esses problemas, sem tocar no modelo neoliberal, né? Isso ele não ia fazer de jeito nenhum, enfim. Mas
tocou ali nas questões conjunturais, nas questões importantes que dizem respeito, e ele foi muito honesto ali nessa visão. E é muito interessante que o presidente da República, sendo um homem com a visão de esquerda, um homem com a visão humanista, ele se confronte sempre com pessoas que têm uma visão de mundo, às vezes humanista, mas do ponto de vista econômico, que não se coadunam, né, com nenhum tipo de transformação no nosso país. Pois bem, feita essa primeira avaliação do pano de fundo, o Reinaldo Azevedo perguntou sobre o Sérgio Moro, não vale a pena a gente chover muito aí, o Lula falou do compromisso dele com o fim da fome, enfim, citou também a questão do emprego informal, das pessoas não terem nenhum tipo de garantia previdenciária aqui no nosso país, que foi um absurdo, não há muito o que comemorar com esse tipo de emprego. Foi questionado também sobre os ministros Juscelino e Daniela. Sobre a Daniela, o Lula fez uma defesa muito grande, né? Ele não acreditando que o fato dela ter tirado foto com alguém que não tem um currículo muito bom, alguém que é considerado miliciano, enfim, isso por si só não faria com que ela fosse obrigada a sair do governo. Já no caso do ministro Juscelino, das comunicações, esse aí está mais encalacrado, né? O Lula vai ter uma conversa com ele segunda-feira. Muito difícil ele conseguir explicar o inexplicável, porque o gasto com passagem deu uma de migué, né? Ele deu uma de Bolsonaro, ele usou dinheiro público ou de bolsonarista. Achou que ninguém ia ver, porque esse pessoal do Centrão está acostumado com esse tipo de prática, né? Mas foi detectado e agora certamente ele vai ter que sair, gente. São evidências muito... Tanto é que ele devolveu o dinheiro, né, que recebeu de diária. Pois bem, se o Bolsonaro, quando for compelido para fazer essa mesma coisa, tiver que devolver, como ele vai ter que devolver muita grana, ele vai ter muitos bens penhorados. Escrevam o que eu estou dizendo aqui para vocês. E depois ele entrou na questão do Banco Central, entrou na distribuição de dividendos aqui no nosso país e falou de soberania energética. Eu fiz as minhas anotações, eu não posso deixar também de agradecer a Cristina Serra, que mandou para mim o livro dela, que ela vai lançar agora dia 9 de março. Um beijão para Cristina. Nós, sobreviventes do ódio, crônicas de um país devastado. Eu recomendo. Bom, então eu fiz essas observações, mas agora é hora de eu colocar um trechinho aqui do que disse o Lula, em loco aqui para vocês, que tem coisas importantes para reverberar aqui. Vamos lá, esse trecho aqui. A gente 69 centavos por litro na refinaria. 69 centavos por litro, a gente resolveu fazer só 34 centavos, ou seja, a gente resolveu com que a Petrobras assumisse 13 centavos e a gente vai cobrar o imposto na exportação de petróleo cru, sabe, para que a gente possa dotar o Estado de uma capacidade de arrecadação para pagar aquilo que o Estado, sabe, desonerou. É justo. Porque quando nós descobrimos o pré-sal, a gente não queria ser exportador de óleo cru. A gente queria ser exportador de derivados de petróleo. Acontece que você viu não só o dividendo que a Petrobras anunciou, mas o lucro da Petrobras. Tá? Então é inacreditável que essa empresa teve um lucro de 189 bilhões, 180 e poucos bilhões, teve dividendo de 200 e poucos bilhões, sabe? E muito pouco investimento. A Petrobras é uma indústria de energia, é uma indústria de petróleo. A Petrobras tem que fazer investimento para que ela possa cada vez mais descobrir novas coisas. A Petrobras deveria estar pesquisando etanol, sabe, segunda geração. A Petrobras deveria estar pesquisando biodiesel de segunda geração. A Petrobras deveria estar tentando fazer investimento na pesquisa no hidrogênio verde. Ou seja, a Petrobras é uma empresa de energia. A Petrobras é um patrimônio desse país. A Petrobras não é um patrimônio apenas das pessoas que são acionistas. E eu pergunto o seguinte, o governo, que é acionista majoritário, o governo tem que ter poder de tomar decisão. E eu vou te garantir uma coisa, você está lembrado que eu disse, nós vamos abrasileirar os preços do petróleo. É que fizeram uma mudança nas empresas de... Bom, gente, a entrevista ela tá na internet, enfim, dá para a gente assistir a entrevista inteira, mas foi muito interessante esse aspecto que o Lula tocou, porque tem sido reverberado por outros formadores de opinião aqui na internet que não tinham seus canais anteriormente. Então, nós estamos colocando algumas questões ao debate de forma que não era possível anteriormente. No Jornal Nacional, à noite, aconteceu o seguinte.
O jornal fez ali pinçou uma fala do Lula também, criticando a política de preço da Petrobras, e obviamente o Jornal Nacional usa sempre a técnica de colocar duas pessoas fazendo comentário para dar a impressão que são pessoas que estão dizendo coisas diferentes, quando na verdade estão dizendo a mesma coisa, ou seja, o Jornal Nacional defende a política de preços da Petrobras que favorece os acionistas porque a empresa de comunicação ela está atrelada ao lucro e não ao interesse do Brasil. Gente, os meios de comunicação em países como o Brasil, eles não vieram para cá para democracia, para levar informação, cultura. Vamos lembrar que a Rede Globo de televisão foi fundada em 1965, só fazendo esse parênteses, né? Um ano depois do golpe militar. Vocês acham que o senhor Roberto Marinho criou uma televisão no começo da ditadura militar para levar algum tipo de informação, cultura, entretenimento, educação, ou para servir a interesses econômicos ali de uma ditadura que estava chegando no Brasil? Pois bem, isso dito, vamos aqui ao que eles fizeram ontem para você entender melhor, para você perceber a malandragem, colocar dois interlocutores para dizer a mesma coisa. Vamos lá. Na companhia para reduzir o seu endividamento, a gente vê algo como positivo, a manutenção desses parâmetros que não acontecem só na Petrobras, mas também em outras empresas mundiais do setor. A empresa vai... Mas assim, a cobrança, a paridade com o dólar, né, de empresas estrangeiras, né, que o Brasil tem que seguir também. Só que a nossa moeda é o real, tem que explicar para o fofo aí, né? Nós não ganhamos, nossa economia não é lastreada no dólar, né, diferente dos países que ele acabou de dizer. Mas é enganação, né? Aí segue aqui a matéria. Vai distribuir agora 35,8 bilhões de reais aos acionistas, referentes ao quarto trimestre do ano passado. Em Brasília, o presidente Lula criticou os dividendos distribuídos pela Petrobras, que em todo o ano passado foram de 215 bilhões de reais. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O governo federal vai ficar com a maior parcela dos dividendos, de 13 bilhões e 100 milhões de reais. O governo e o BNDES são os maiores acionistas da companhia. O governo e o BNDES são os maiores acionistas da companhia? Nós vamos ver rapidinho, depois que terminar aqui esse trecho. Vamos lá. 36,6% da empresa. A Petrobras informou que os investimentos da companhia em 2022 cresceram 12% e chegaram a mais de 50 bilhões de reais. O analista do mercado de petróleo, Álvaro Bandeira, explica que a política de alinhamento com os preços internacionais do petróleo é adotada pelas principais companhias do planeta. Eu acho que a política de paridade é a melhor que a gente tem, e tanto isso é verdade porque todas as grandes petrolíferas do mundo seguem essa paridade. Gente, é um migué descarado, né? Nos Estados Unidos, eles seguem a paridade com o dólar. Por que será, hein? Qual é a moeda dos Estados Unidos? É uma moeda interplanetária? Na Europa, se segue o padrão do dólar ou do euro. Por que será, hein? Só que o nosso padrão de moeda é o real, que é muito menos valorizado, está numa situação de desvantagem. Então, esse discurso, gente, é para enganar trouxa, que nem o Bolsonaro andou falando há muito tempo, que a gasolina no nosso país estava mais barato que na Inglaterra. Ele pegava o valor do preço do litro aqui no Brasil e comparava com a Inglaterra. Só que na Inglaterra o salário mínimo é 12 vezes maior do que o salário mínimo aqui no Brasil. Ou seja, utilizando paradigmas que não têm a menor equivalência para engrupir o povo. E a televisão faz a mesma coisa. Sobre a participação acionária, a participação de quem está levando dividendos, se vocês entrarem no site da Petrobras, no item lá, investidores, vocês vão ver essa pizza aqui, ó. 46,31%, ao contrário do que está dizendo o Jornal Nacional, são de investidores não brasileiros, ou seja, de estrangeiros. Depois você tem investidores brasileiros, 17,8%, que aí também tem fundos de investimentos de grupos estrangeiros misturados com esse segmento também, e o grupo de controle, que sim, que é das instituições nacionais, de 36,61%. Bom, isso aí para enganar trouxa, né?
Mais tarde, no Jornal Nacional, aí vem a parte que a gente tem que comentar também, né? O governo está completando agora pouco mais de 60 dias, estamos agora nos primeiros dias de março, né? E a gente está tendo uma situação que parece até uma campanha pela volta do ex-presidente da República, porque a direita está ensandecida, está todo mundo dando pulos e cambalhotas em função disso aqui. Vamos acompanhar. A Justiça determinou a reintegração de posse de uma das fazendas produtivas de celulose invadidas por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sul da Bahia. Integrantes do MST iniciaram as invasões em diferentes regiões da Bahia na última segunda-feira. Gente, aí eles mostram os caras derrubando árvore com motosserra, enfim, com um monte de bandeira vermelha. Tem algum ato que possa dar mais alegria para esses insanos que foram derrotados no processo eleitoral do que esse tipo de imagem, que isso acaba dando razão para eles, né, para eles dizerem que o governo que tomou posse é um governo de comunista, um governo de invasão, um governo da baderna. É esse o tipo de situação que esses meus amigos aí do MST não perceberam. Ao invés de se ter uma situação, claro que eu estou longe do problema aqui, da questão, mas não me parece razoável ter 5 invasões no começo de um governo, depois de tanto tempo a gente sem ter esse tipo de notícia, e que não contribuem absolutamente com a resolução de problema nenhum relacionado à questão de terra aqui no nosso país. Será que não dá para conversar com o novo governo, ou o governo não estava querendo conversar com o sem terra? Fica a questão aí, né, gente? Que coisa esquisita, né? Isso merece uma lupa e merece uma crítica e uma atenção de todos nós. Depois de a gente ter derrotado essa gente toda, tá dando argumento para essa turma toda, tentar voltar, tentar se fortalecer às custas de um movimento social, é um negócio que não está pegando muito bem, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço. Mais tarde vou repercutir mais situações que aconteceram ontem e que estão tendo desdobramentos no dia de hoje, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!